Na videoaula de hoje, nós vamos continuar falando de corrente alternada. Agora, diferente da última aula, nós vamos colocar mais elementos no nosso circuito. Na última videoaula, o que nós vimos? Nós vimos um circuito puramente resistivo de corrente alternada, um circuito de corrente alternada puramente indutivo e um puramente capacitivo. O que nós vimos? Nós vimos como que era a tensão do resistor em relação à corrente. Lembrando, ela era o quê? Em fase, né? A tensão no resistor ela estava em fase com a corrente do circuito. Quando a gente tinha um elemento puramente indutivo no nosso circuito, ou seja, nós temos a nossa fonte de corrente alternada e um indutor, a gente viu que a tensão no indutor ela estava adiantada 90 graus, π sobre 2, 1/4 do ciclo em relação à corrente do circuito. E depois a gente viu um circuito puramente capacitivo e nós vimos que a tensão no capacitor estava o quê? Defasada 90 graus, só que atrasada em relação à corrente do circuito. Tá? Então, ela estava atrasada 1/4 de ciclo, π sobre 2, 90 graus. Tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora pegar o nosso circuito e vamos acrescentar esses três elementos, um resistor, um indutor e um capacitor, todos juntos, ao mesmo tempo. E a gente vai fazer de duas formas. Uma vai ser, primeiramente, os três elementos em série, e depois os três elementos em paralelo. E vamos ver como que se comporta a tensão no circuito em relação à corrente, tá certo? Então vamos para o quadro. Então, inicialmente, aqui nós conseguimos ver os quatro elementos. Quem são os quatro elementos? É a nossa fonte de corrente alternada, é a nossa resistência elétrica, é o nosso indutor e o nosso capacitor, certo? Eu coloquei 4 pontos aqui, A, B, C e D, porque nós vamos estudar a tensão no resistor, a tensão no indutor e no capacitor, e aí nós vamos ver como que elas se comportam. Então, vai ser interessante esses pontos, porque nós vamos pegar as diferenças de potenciais desses pontos, tá? Então, antes de tudo, é pensar que a diferença de potencial entre o ponto A e D, instantânea, vai ser a tensão instantânea, é igual à tensão da fonte em cada instante. Então, o que nós podemos escrever aqui? Nós podemos escrever que a tensão instantânea AD, ou a diferença potencial entre os pontos A e D instantâneo, vai ser igual à tensão da fonte, certo? Guardamos esse elemento. Depois, nós vamos considerar que a corrente fornecida por essa fonte tem este comportamento aqui senoidal, que não é novidade, que nós já vimos em aulas anteriores, e cosseno de ômega-t. Quem é este I? É a amplitude do nosso sistema, da corrente, certo? A corrente máxima que o meu circuito terá. Bom, algo que também temos que lembrar lá das aulas de Física 3 é o quê? Que o circuito em série, o que nós temos em comum para todos os elementos? No circuito em série, nós temos que todos os elementos terão a mesma corrente no mesmo instante de tempo, certo? Então, isso é bem importante. Então, a corrente em cada instante é a mesma em todos os pontos do nosso circuito, certo? E agora vamos para umas nomenclaturas para deixar tudo isso bem claro aqui para vocês. Primeiro, a diferença de potencial instantânea entre o ponto A e o ponto B será a tensão no resistor, certo? Primeiro, a diferença de potencial instantânea entre A e B é a tensão no resistor. A tensão máxima no resistor vai ser a diferença de potencial entre A e B máxima. Lembrando que a tensão máxima no resistor é dada por quem? Pela corrente máxima vezes a resistência do teu resistor, certo? Outra, a diferença de potencial instantânea entre B e C vai ser dada pela tensão no nosso indutor. Então, a diferença de potencial instantânea entre B e C é a tensão no indutor. A tensão máxima no indutor é dada pela corrente vezes a corrente máxima vezes a reatância indutiva. Quem era a reatância indutiva? A gente pode até aqui puxar
uma outra cor para a gente fazer, a reatância indutiva era dada por ômega vezes a indutância do teu indutor, certo? Voltando aqui, opa. Do mesmo jeito, né, a tensão instantânea entre C e D vai ser a diferença potencial entre C e D vai ser a tensão no capacitor. Lembrando que a tensão máxima no capacitor é dada pela corrente máxima do capacitor vezes a reatância capacitiva. Quem era a reatância capacitiva? Era 1 sobre ômega C, né? Onde que o ômega é a nossa frequência angular do sistema e C é a capacitância do capacitor. Bom, como eu já tinha antecipado, né, o V minúsculo, não acompanhado de nenhuma letra subscrita, é a tensão instantânea da fonte, e o V maiúsculo vai ser a tensão máxima da fonte. E aí temos que a diferença potencial entre A e D é igual à soma da diferença potencial entre A e B, B e C e CD. A gente pode ver até aqui rapidamente, a gente pode fazer isso aqui bem rapidinho, só para a gente relembrar um pouco e não restar nenhuma dúvida, tá? Então a gente diz a diferença potencial entre A e D é igual ao potencial em A menos o potencial em D. Mas a gente já viu que a diferença potencial entre A e D é o nosso V, é a tensão instantânea na fonte. Então agora a gente já pode reescrever de outra maneira, certo? A gente já pode escrever aqui que a tensão na fonte pode ser escrita como a diferença o potencial em A menos o potencial em D. Bom, a diferença potencial entre A e B vai ser quem? Vai ser o potencial em A menos o potencial em B. Observem que quem que é a diferença potencial AB? É a tensão do nosso resistor. Então, o que a gente pode escrever? V vai ser... Quem que é a VA? VA vai ser simplesmente VR mais VB menos o nosso VD, certo? Eu simplesmente... Opa, vamos aqui adicionar um espaço aqui. Certo? Eu só simplesmente fiz o quê? Eu substituí aqui e aqui. Se a gente continuar, e aí é rápido, não falta muito, nós vamos ter que VBC é o potencial em B menos o potencial em C. VBC era quem? Era nossa tensão no indutor, é igual a VB menos VC. Se nós substituirmos este B aqui, nós vamos ter que o nosso V vai ser igual ao nosso VR mais nossa tensão no indutor. Esse sinal vem para cá, mais VC menos VD. Por fim, o que nós temos? Nós temos a diferença de potencial CD, que é o potencial em C menos o potencial em D. Essa diferença potencial é o nosso tensão no capacitor. Então, o que nós vamos ter? VR mais a tensão no indutor. VC vai ser a tensão no capacitor mais VD menos VD. Ou seja, o que nós vamos ter? Que a tensão da fonte, ela é dada pela soma da tensão no resistor mais a tensão no indutor mais a tensão no capacitor. E isso é muito importante de entender para que os nossos cálculos façam sentido. Tá? Então, esse é o cerne de entender agora essa parte quando nós temos um resistor, um capacitor e um indutor no circuito de corrente contínua em série, que a tensão da fonte vai ser igual à soma da tensão na resistência mais a soma da tensão no indutor
mais a soma da tensão no capacitor. Pergunto para vocês, né? Se a gente lembrar a última aula, quem que é a tensão no resistor? Né? Era a projeção do nosso VR, lá no eixo X. Fazendo o quê? Diagrama de fasores. Quem que é a tensão no indutor? Ou seja, né, veja, o V minúsculo é o quê? É o valor instantâneo da tua tensão. Naquele momento eu tenho uma certa tensão. Então ela é a projeção no eixo horizontal do VR. A tensão instantânea no indutor é quem? É a projeção do VR. E a tensão instantânea no capacitor, essa é a projeção do nosso VC. Certo? Bom, por que eu estou trazendo de novo o termo projeção e tal? Porque agora, aquilo que nós aprendemos, eu falei assim, olha, é importante entender o diagrama de fasor, ele vai vir e vai facilitar muito a nossa vida, porque nós vamos usar o que nós aprendemos do diagrama de fasores para calcular a relação entre as tensões do nosso sistema, tá? Então, antes de a gente começar, é legal lembrar algo da geometria, né? Que é o quê? A soma das projeções dos fasores, ou a soma de projeção, pode ser para vetor, é igual à projeção da soma vetorial dos fasores. Ou seja, eu tenho dois caminhos agora que a gente pode percorrer. Primeiro é o quê? Eu pego o meu fasor VR, veja a projeção dele no eixo X, anoto ali. Pego o meu fasor VL, veja a projeção dele no eixo X, anoto o valor. Pego a projeção do meu fasor VC, vejo o valor dela no eixo X, né, a projeção ali, anoto. Somo os três, eu vou ter quem? Eu vou ter o valor da minha tensão da fonte instantânea. Este é um caminho. A gente pode fazer outro caminho. Qual é o outro caminho? Eu pego, eu somo vetorialmente os três fasores. Então, eu somo V maiúsculo R com V maiúsculo L e o V maiúsculo C, certo? A tensão máxima no indutor, a tensão máxima no resistor, a tensão máxima no capacitor. Veja, não é uma soma algébrica, é uma soma vetorial. A soma vetorial desses três fasores vai me dar um novo fasor que é quem? É a tensão máxima na fonte. E aí basta eu pegar a projeção desta resultante e eu já tenho a tensão instantânea da fonte. Certo? Bom, nós vamos usar esse segundo método porque daí assim a gente consegue obter a tensão máxima também. A gente não perde esta informação. Tá? Então vamos agora para o nosso diagrama de fasor, que agora vai estar muito mais legal do que a gente tinha antes, porque agora nós vamos ter os três elementos ao mesmo tempo. Tá? Então, observando este primeiro diagrama de fasor aqui, o que nós temos? Nós temos um circuito em série, esse circuito tem um indutor, um resistor e um capacitor, e nós escrevemos aqui aquilo que nós tínhamos aprendido lá no último vídeo, que a gente viu lá no último vídeo. O que nós sabemos? Que a tensão no resistor vai estar em fase com a corrente. Vejam, a corrente está aqui simplesmente para mostrar a relação das fases. Eu não posso ali somar o fasor corrente com o fasor tensão. Não, não é isso. A corrente está simplesmente para mostrar a relação das fases, certo? Bom, nós temos que a tensão no indutor aqui em amarelo está adiantada 90 graus em relação à corrente no circuito. E nós temos que a tensão no capacitor está atrasada 90 graus em relação à corrente do circuito. Observem que o fato do fasor amarelo com o azul claro aqui, eles estão na mesma linha, eu posso fazer simplesmente uma soma algébrica dos dois. Eles estão no mesmo eixo, certo? Então, nós podemos transformar esse sistema aqui com três fasores num sistema de só dois fasores, aonde que este novo fasor aqui é a soma vetorial entre VL e VC.
E agora o que nós vamos ter? A resultante destes dois fasores aqui vai ser quem? Vai ser o nossa tensão da fonte máxima. Então aqui nós podemos observar a soma, né? Então agora aqui em branco nós vamos ter a tensão máxima da nossa fonte de corrente alternada. Então vamos calcular, né? O que nós sabemos? Como esse ângulo aqui é 90 graus, nós temos que a tensão máxima ao quadrado vai ser dada pela tensão no resistor ao quadrado, mais a tensão no indutor menos a tensão no capacitor ao quadrado. Logo, a tensão vai ser dada por raiz de VR ao quadrado mais VL menos VC ao quadrado. Certo? Então, essa é a tensão da nossa fonte. A tensão máxima. Tensão máxima, é a amplitude da tensão da nossa fonte. Se eu quero saber, nesse instante que eu desenhei aqui, qual é a tensão instantânea da minha fonte, basta fazer o quê? Aqui, ó. Aqui nós vamos ter a nossa tensão instantânea da fonte. Perfeito? Entendido? Agora vamos só, o exemplo é o mesmo, a matemática é a mesma, mas é legal a gente mostrar também quando, por exemplo, nós temos uma tensão maior no capacitor que no indutor, tá? Nós vamos ter a mesma solução, né? Aqui, esses dois, sempre o indutor e o capacitor vão estar no mesmo eixo, só que apontando em sentidos contrários. Aqui nós temos o nosso fasor, que é a soma desses dois outros fasores, é claro, dá um menos porque estão em sentidos contrários. E aí nós vamos ter a nossa diferença de potencial, a nossa tensão máxima da fonte agora, ela vai estar atrasada em relação à corrente. Mas da mesma maneira, o nosso V, ele vai ser dado por raiz de VR ao quadrado mais VL ao quadrado menos VC. Opa, desculpa, hein? Aqui está errado. Aqui vamos deixar para depois, né? VC ao quadrado, tudo isso aqui, raiz. Agora reparem o seguinte. Nós conhecemos, né, o nosso V aqui. A gente sabe que quem que é o nosso VR, tá? A gente já mostrou lá em cima, ó. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Quem que vai ser o nosso VR? É I vezes R, certo? Então, nós vamos ter aqui. Nós vamos ter que... Aqui nós vamos ter I ao quadrado, R ao quadrado, mais... Quem que era o nosso VL? Era I, ômega, L, menos... Quem que era o nosso VC? I, dividido por ômega C, tudo isso ao quadrado e raiz. Observem que este I, eu posso botar ele em evidência aqui, e quando eu faço o quadrado, eu fico o I quadrado e o termo dentro aqui do parênteses quadrado. Então, eu posso tirar ele da raiz, então nós vamos ter o quê? O nosso V pode ser escrito como I raiz de R ao quadrado mais L ômega menos 1 sobre ômega C ao quadrado. Agora, reparem que quem é este valor aqui? É a reatância indutiva. Quem é este valor aqui? É a reatância capacitiva. Então, nós podemos escrever o nosso V como sendo I raiz de R ao quadrado mais a reatância indutiva menos a reatância capacitiva, tudo isso ao quadrado. E reparem que esta equação aqui, ela tem a cara das equações que a gente viu até agora. O
Quem que era a tensão máxima no resistor? Não era I vezes R? Quem é a tensão máxima no indutor? I vezes a reatância indutiva? Quem era a tensão máxima no capacitor? I vezes a reatância capacitiva? Então, este termo aqui, deixa eu até mudar a cor. Este termo aqui, nós chamamos de impedância. Né? Este termo para um sistema no circuito em série. Tá? Então, esse é o valor da impedância. Então, a amplitude da tensão é dada por IZ, onde que o nosso Z é definido como a impedância do circuito. E, obviamente, a impedância ela é dada no SI em ohms, certo? Então, essa é a definição de impedância do nosso sistema. Então, a impedância ela é composta pela resistência das resistências mais as indutâncias do nosso circuito, que pode ser do capacitor, do resistor. E qual vai ser o valor dela? Vai depender como esses elementos estão dispostos no nosso circuito. A impedância do circuito que tem em série resistor, capacitor e indutor, ela é dada pela raiz da resistência ao quadrado mais a diferença entre as reatâncias indutiva e capacitiva ao quadrado, tá bom? Então isso é muito importante e usar a reatância a gente vai ter que usar o tempo todo. Lembrando que isso aqui é interessante, esse asterisco aqui tá para lembrar algo bem importante, que é este valor da impedância é o valor da impedância para esse circuito que nós fizemos aqui. Se eu coloco, nós vamos ver depois que em paralelo a impedância é outro valor, tá? E se eu tiver uma combinação de circuitos, de elementos, também é outro valor. Mas vejam, a relação que diz que a tensão máxima na fonte é dada por I vezes a impedância, ela é válida para qualquer circuito, para qualquer conjunto, indutor ou capacitor. Tá? Então a relação V igual a I máximo vezes a impedância, sempre é essa a relação. Agora, o que muda é o valor da impedância, dependendo como esses elementos estão dispostos no teu circuito. Tá? Algo que é importante a gente saber é que o quanto a minha tensão da fonte está defasada em relação ao a nossa corrente. Né? Então, essa relação, a nossa atenção da fonte, ela está adiantada em relação à corrente, ela está atrasada, ela está em fase. Então, quem vai nos dizer isso é o sigma, né? O ângulo de fase, desculpa, φ. Tá? O ângulo de fase φ é que vai nos dar este valor. Bom, veja, agora a gente já sabe calcular este ângulo de fase. Então, só lembrando aqui, quem estaria aqui? Se a tensão no resistor está nessa direção, aqui nós teríamos a corrente do nosso sistema, certo? E esse tamanho aqui é meramente ilustrativo, podia ser menor, maior. Então, o nosso φ é dado por essa diferença o nosso φ é a diferença de fase entre a tensão da fonte e a corrente que a fonte está produzindo, tá? Então, observe que quem nós vamos aqui, como a gente quer, a gente conhece os valores dos catetos, nós vamos dizer que a tangente de φ vai ser dada por o oposto, né? VL menos VC, tudo isso dividido por VR. Mas vejam que a tangente de φ, o VL é simplesmente o nosso I vezes a reatância no indutor, menos I vezes a reatância no capacitor. Tudo isso. E o nosso VR é I vezes R. Então, nós podemos simplificar algumas coisas aqui, para cá, para cá, para cá. E nós vamos ter que a tangente de φ vai ser dada pela reatância indutiva menos a reatância capacitiva, tudo isso dividido por R. Um outro modo, também, a gente pode dizer que é a tangente do ângulo φ, a gente pode escrever como sendo ômega-L menos 1 sobre ômega-C, tudo isso por R. Tá?
Ah, mas qual que é o mais comum? Depende, né? Se o teu sistema já está te dando a reatância indutiva e capacitiva, você usa a primeira opção. Se ele te dá o valor da capacitância, o valor da indutância, aí você pode já ir direto usar a segunda equação, tá? Vamos só ver aqui se eu não esqueci nada, né? E é isto, certo? Bom, agora a gente vai para o nosso outro circuito. O que acontece com a impedância quando agora os nossos elementos eles não estão mais em série? Agora nossos elementos estão colocados em paralelo. Qual vai ser o valor da impedância? Será que ela muda? Como ela muda? Tá? Então o que nós vamos ver agora é o nosso circuito RLC em paralelo. Bom, quando a gente tem um circuito em paralelo, o que a gente sabe? A gente sabe que a diferença de potencial entre as linhas, essa e essas linhas paralelas, a diferença potencial entre elas é sempre a mesma. A mesma. Então, a tensão do nosso resistor vai ser igual à tensão da fonte. A tensão no nosso indutor vai ser igual à tensão no resistor e a tensão da fonte. E a tensão no nosso capacitor aqui vai ser igual à tensão no indutor, que é igual à tensão no resistor, que é igual à tensão da fonte. Isso em tempo real, ao mesmo instante. Quando você está mudando a tensão, em um você está mudando em todos ao mesmo tempo e todos têm o mesmo valor, certo? Agora, quem que é diferente? A corrente. A corrente vai ser diferente em cada um dos elementos, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Então, a diferença potencial entre o ponto A, H e todo mundo é, resumindo o que eu falei, que a tensão da fonte vai ser igual à tensão do resistor, tensão do indutor e do capacitor. Ou seja, agora vamos definir como a tensão da fonte é dada pela tensão máxima, né? Amplitude da nossa função V, minúsculo, cosseno de ômega t, certo? Bom, o que nós temos? Nós acompanharmos aqui em rosa, no instante que a corrente está no sentido anti-horário, porque a corrente está no sentido horário, anti-horário o tempo todo, porque nós temos um circuito de corrente alternada e está variando, etc. e tal. Mas, quando a nossa corrente chega no nó B, aqui, riscado, parte dela vai passar na nossa resistência, parte dela continua. A parte que continua, quando chega no nó C, parte dela vai para o indutor, parte dela continua, e essa parte que continua vai passar pelo, né, passar não, mas depois a gente vai ver mais um pouquinho quando chega no capacitor. Mas a corrente ali vai ser o ramo aqui que se dividiu. Bom, então a gente pode dizer que a corrente 1 é a corrente no resistor, a corrente 3 no indutor e a corrente 4 no circuito do capacitor, certo? Bom, observem que a corrente I ela é igual à soma da corrente 1 com a corrente 2, certo? Eu venho uma corrente I, ela se divide 1 e 2, ou seja, 1 mais 2 é igual a I. A corrente 2 é a soma de 3 e 4, certo? Então, observem que se nós pegarmos... Só mudar um pouquinho aqui a cor para ficar mais claro. Se nós substituirmos 2 aqui, nós vamos ter que I igual a 1 mais 3 mais 4. Quem era 1? A corrente no resistor. Quem era 2? A corrente no indutor. Quem era 3? A corrente no capacitor. Então, a gente pode definir que a corrente da fonte é dada pela soma das correntes do indutor no capacitor e na resistência, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer uma tabelinha rápida aqui. O que nós sabemos? A gente já viu nas aulas anteriores e agora aqui no começo, então, primeiro, que a diferença de potencial máximo de qualquer circuito, a tensão, né, da fonte de corrente alternada é sempre dada pela impedância vezes a corrente máxima. Nós definimos como a tensão instantânea da nossa fonte como sendo V.
Nós também podemos definir que a corrente máxima que passa no resistor pode ser definida. Aqui ficou, devo ter jogado aqui, deu uma separada, mas já resolvemos. Então, a corrente máxima que passa no resistor vai ser a tensão máxima do resistor dividido pela resistência. O que nós sabemos? Que quando nós temos um circuito alternado e temos um resistor em jogo, a corrente e a tensão elas estão em fase. Certo? A corrente e a tensão estão em fase. A corrente que passa pelo indutor vai ser dada pela tensão do indutor, pela reatância indutiva. O que a gente sabe no circuito de corrente alternada da relação da tensão do indutor com a corrente do indutor? A gente sabe que a corrente ela está atrasada π sobre 2. Não, mas não era adiantada? Como assim? Não, calma. Calma. O que nós temos na relação do indutor com a relação de tensão e corrente alternada? Nós sabemos que a tensão no indutor ela está adiantada em relação à corrente. Então, o que nós estamos falando agora, como que constante a nossa tensão, a gente está dizendo assim, não. Ao invés de eu dizer que a tensão está adiantada 90 graus em relação à corrente, eu estou dizendo que a corrente está atrasada em relação à tensão do indutor. Que no final é elas por elas, certo? Só para não ficar dúvida. Ao mesmo tempo, nós sabemos que a corrente máxima no capacitor vai ser a diferença de potencial máximo do capacitor vezes dividido pela reatância capacitiva, certo? Bom, mesma coisa, então, que a corrente ela vai estar adiantada, π sobre 2, em relação à tensão, certo? Porque lá quando a gente viu, a gente pode dizer que a tensão está atrasada em relação à corrente, mas como o nosso quem agora não é constante, não é mais constante a corrente, então a gente está dizendo, olha, a tensão está ali, ela é constante, e a corrente agora ela está adiantada π sobre 2, certo? Bom, baseado nessas informações desses quadros aqui, nós podemos chegar que a corrente que passa pelo resistor vai ser a corrente máxima, VR sobre R, cosseno de ômega t, porque estão em fase. Que a corrente instantânea do indutor vai ser dada por quem? Pela corrente máxima do indutor, que é a tensão do indutor sobre a reatância indutiva, VL sobre a reatância, cosseno menos, porque a corrente está atrasada em relação à tensão, e a corrente instantânea no capacitor vai ser dada pela tensão do capacitor pela reatância, dividido pela reatância capacitiva, e cosseno de ômega t mais π sobre 2. Por que mais? Porque a corrente ela está adiantada em relação à tensão π sobre 2. Agora a gente pode fazer uma substituição, que é o quê? A tensão máxima no resistor não é igual à tensão máxima no indutor, que é no capacitor, porque estão em paralelo? É. Então nós vamos substituir todos esses, o VR, o VL e o VC, por V. E aí nós temos a nossa equação da corrente no resistor, da corrente no tempo no indutor, da corrente no tempo no capacitor, certo? Então, essas três equações são o valor da corrente instantânea. Em qualquer tempo eu consigo saber qual é o valor da corrente em cada um dos nossos elementos. Bom, para a gente buscar e encontrar qual é a impedância do nosso sistema, vamos usar o diagrama de Fazor novamente. Só que agora, nosso diagrama de Fazor está um pouco diferente do que a gente tinha anteriormente. Anteriormente, nós tínhamos como base a corrente e nós vimos como era a tensão em cada um dos ramos dos fazores. Mas agora não. Agora, como a nossa tensão que é constante, o que a gente faz? A gente vai ter a nossa tensão como sendo só o parâmetro para eu saber colocar os outros fazores, e agora nossos fazores vão ser as correntes, tá? Os de interesse. Então, de novo aqui, eu só fiz um dessa vez, só um circuito indutivo, tá? Então, nós temos a corrente, um circuito capacitivo, né? Nós temos aqui a corrente no capacitor, esse fazor aqui, a corrente no indutor, a corrente máxima, né? Se eu quiser saber no tempo, basta a gente fazer o quê? As projeções, tá? Então, agora, aqui é a soma vetorial
da corrente máxima do capacitor menos a corrente máxima do indutor. E nós vamos encontrar o nosso valor de I. Né? Quem que vai ser o nosso I? O nosso I quadrado vai ser dado por IR quadrado mais IC menos IL ao quadrado. Então, vamos só baixar aqui, ganhar um espaço. Então, o que nós vamos ter? A corrente, ela vai ser definida como a raiz. Quem que é o nosso IR? O nosso IR, se a gente lembrar aqui, ó, nosso IR é o nosso V sobre R. Então, nós vamos ter V sobre R ao quadrado mais, vou até apagar aqui, depois a gente faz a raiz grandona, né? Quem que vai ser? Nós vamos ter o nosso IC, quem que é o nosso IC? V sobre a reatância capacitiva, menos o nosso I máximo no indutor, vai ser quem? V sobre a reatância indutiva, tudo isto ao quadrado, raiz. Bom, observem que nós podemos, vamos mudar um pouquinho de cor, nós podemos agora tirar este nosso V, né? Eu boto o nosso V em evidência neste ponto aqui, aí eu boto ele em evidência aqui, aí levo ao quadrado os dois termos, aí tem o V quadrado, então eu vou tirar o V quadrado, então nós vamos ter o nosso I, vai ser igual a V raiz de 1 sobre R ao quadrado. Vamos apagar isso aqui, depois a gente coloca tudo de novo. Né? 1 sobre R ao quadrado mais 1 sobre a reatância menos 1 sobre a reatância indutiva ao quadrado. Então, olha só. Se que a gente pode aqui... Opa! Até eu vou escrever em função dos nossos valores de ômega-L, que a gente dá uma reforçada nisso. Né? Então, o nosso I, ele pode ser escrito como V, que multiplica... Vou fazer diferente agora aqui, para facilitar. Vou colocar aqui 1 sobre R ao quadrado opa, 1 sobre R ao quadrado mais 1 sobre, isso aqui vai ser ômega C menos 1 sobre ômega L, tudo isto ao quadrado, isto aqui na 1 meio. Mas vejam, se nós fizermos escrever isso aqui diferente, escrever assim, ó, V igual a I que multiplica este valor aqui, ó, 1 sobre R ao quadrado mais ômega C menos 1 sobre ômega L ao quadrado. Vou fazer o seguinte, vou dar só uma modificada aqui. Vou passar isso aqui para cá. Vamos trazer um pouquinho para cá, né? Vamos afogar. Tudo isso aqui, agora vejam que como eu passei este colchete para lá, ele passa dividindo. Então, eu vou adicionar, quero deixar multiplicando, então eu vou adicionar aqui 1 menos
1 sobre raiz de 2. E agora a pergunta é, por que eu escrevi desse jeito? Qual foi a minha intenção de escrever nesse formato que eu escrevi agora? A intenção é lembrar que vale para sempre, que V, a tensão da fonte é sempre igual a I, a corrente máxima, a tensão máxima da fonte é sempre igual a corrente máxima da fonte vezes quem? A impedância. Então, qual vai ser o valor disso aqui? A impedância. Então, finalizando esta parte, e aí nós vamos fazer um exercício, e aí termina a aula, a impedância para um circuito que tenha uma resistência, um indutor e um capacitor em paralelo, ela é dada por 1 sobre R ao quadrado mais ômega C, que é a capacitância, menos 1 sobre ômega L, onde que L é a indutância, ao quadrado menos 1 meio. A gente pode reescrever também, de outra maneira, usando a reatância, que dá na mesma, mas só para ter das duas maneiras escritas. R ao quadrado mais... Quem nós temos aqui? Isso aqui é 1 sobre a reatância capacitiva menos 1 sobre a reatância indutiva. Sobe um negocinho aqui. É isso aí. Opa, não é, né? Opa! É isso, 1 sobre a reatância, isso, ao quadrado. Tudo isso, não, menos 1 sobre raiz de 2. Certo? Então, nós temos aqui agora esta impedância para o nosso circuito que ele está em paralelo, certo? Agora é a hora que os cachorros às vezes começam a dar uma certa latida, né? Mas é isso aí, tá? Bom, então agora eu separei um exercício para a gente fazer, tá? E aí a gente vai fazer um exercício e a gente finaliza essa aula de hoje. E aí a próxima aula a gente vai ver sobre a potência no circuito RLC, tá bom? Então vamos lá. Então agora, esse nosso pequeno problema e relativamente rápido, ele diz, olha, um circuito RLC em série possui uma resistência de 300 ohms, uma indutância de 60 mH, uma capacitância de 0,5 microfarads e uma frequência angular de 10.000 radianos por segundo. Letra A. Calcule a reatância indutiva, a reatância capacitiva, a impedância, a corrente máxima, o ângulo de fase, a tensão no resistor, a tensão no indutor, a tensão no capacitor. E depois ele quer que se escreva os valores instantâneos, tá? Então, começando, né, a gente pode aqui pegar a letra A. Quem vai ser a reatância indutiva? Reatância indutiva é simplesmente L vezes ômega. Então, a nossa reatância indutiva vai ser 60 vezes 10 na menos 3, que multiplica 10.000. Vou pegar a calculadora aqui. Vou deixar aqui no problema. Então, vamos ter 60 expoente na menos 3 vezes 10.000. Então, a nossa reatância indutiva, parece que os nossos cachorros não estão concordando, mas, se a minha conta não está errada, é o valor igual a 600 ohms.
né? Então, esse é o valor da nossa reatância indutiva. Vamos agora, próxima, reatância capacitiva. Então, a reatância capacitiva é dada por 1 sobre ômega C. Então, a reatância capacitiva vai ser dada 10.000, que multiplica 0,5 vezes 10 na menos 6. Quando a gente faz isso, a gente vê que a reatância capacitiva vai ser, vamos lá, vou fazer aqui também. Então, 1 dividido por 10.000, que multiplica 0,5 expoente na menos 6. Isto vai dar um valor de 200 ohms. Certo? Bom, agora, qual que é o valor da indutância? Então, vejam, aqui a gente tem que cuidar uma coisinha. Eu não fiz desenho nenhum do nosso circuito, certo? Não fiz. Devo fazer? Olha, sempre tem que fazer. Mas por que eu não fiz ainda? Porque a indutância e a capacitância dos elementos independe do nosso circuito, né? Depende só da frequência angular e depende da indutância do indutor, né? A reatância capacitiva e a reatância indutiva. Bom, agora eu preciso saber, o meu circuito é esse circuito aqui, né? É um circuito em série. Não, ficou horrível, mas tudo bem, né? A questão é só saber como que estão os nossos elementos. Então, o nosso circuito em série, eu sei que a impedância ela é dada por raiz de R ao quadrado mais a reatância indutiva menos a reatância capacitiva ao quadrado. Pronto. Então, a nossa impedância vai ser dada por quanto que vale a resistência? 300. Então, 300 ao quadrado mais o que nós temos aqui? 600 menos 200, tudo isso ao quadrado, e nós tiramos a raiz desse valor. Ou seja, a impedância do nosso sistema vai ser dado por 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado raiz. A impedância vai ser de 500 ohms. Né? Então, essa é a impedância do nosso circuito. Aí ele pergunta, qual vai ser a diferença de fase φ? Bom, a diferença de fase, nós vamos ter o quê? A tangente de φ vai ser dada por as reatâncias, a diferença das reatâncias, então vai ser 400 dividido por 300, que é a resistência, né? Então, até vou escrever aqui, né? Tangente de φ vai ser dada pela a reatância indutiva menos a reatância capacitiva dividido por R. Quando a gente faz este valor, nós vamos ter que a tangente de φ vai ser dada por 400 dividido por 300. E aí agora vocês têm que escolher. Se vocês setaram o teu sistema em radiano, vai dar o valor do φ em radianos ou o valor do φ em graus, tá? Eu já setei em radianos, por quê? Porque lá quando a gente colocar no valor instantâneo, eu já vou querer em radianos. Então, o arco tangente deste valor é 0,93 arredondando. Então, o nosso φ vai ser 0,93
radianos. Certo? Mais algo calculado. Agora, ele quer saber o valor de VR, o valor de VL e o valor de VC. Tudo bem? Bom, vejam. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos o valor da resistência, indutor. Nós temos o valor do nosso φ. Então, para a gente já tem o valor da corrente, né? Eu não calculo. Eu pulei a corrente, né? Desculpe. A gente pulou a corrente, tá? Então, se nós já temos o nosso valor aqui, nós sabemos que só tá... faltou uma coisinha aqui, faltou um dado, né? Faltou um dado. Eu já vou adicionar esse dado aqui. O que faltou? Faltou que o nosso V é de 50 volts. Opa, deixa eu ver aqui. O V é igual a 50 volts. Então, a tensão da nossa fonte é de 50 volts. Então, faltou este dado. E agora, claro, com este dado agora, a gente calcula a nossa corrente, certo? Por quê? Porque a gente sabe que a tensão é igual a I vezes a impedância. Como a gente tem o valor... Vamos tirar isso daqui. Como nós temos o valor da nossa impedância, que vale 500 ohms, então, e aqui nós temos 50 volts por 500. Esse aqui a gente nem precisa de calculadora, né? O nosso I vai dar 0,1 ampere. Quem que é esse nosso I? Corrente máxima que o nosso circuito tem, tá? Agora, para calcular o VR, VL e VC, fica relativamente tranquilo. Por quê? Porque nós já temos tudo, né? Então, nós sabemos o quê? Vamos até fazer um pouquinho mais rápido para a gente chegar na parte instantânea, né? Então, nós temos que o nosso VL é simplesmente I vezes R. Logo, o nosso VL vai ser 0,1 vezes 300 e vai ser 30 volts. O nosso, opa, eu falei VL, mas é VR, né? VR. O nosso VL vai ser I vezes a nossa reatância indutiva, que era 600, né? Então, o nosso V aqui é R, o nosso VL, ele vai ser 600 vezes 1, 60 volts. E o nosso VC era 200, não é? A reatância capacitiva era 200, então vai ficar o nosso VC igual a 20 volts. Se eu não errei nada, eu acho que é isso aí mesmo. Aí agora você está... Mas peraí, Everton. Se a diferença do circuito é de 50 volts, eu estou em série. E aí se eu somo este com este, não dá 50? Mesmo que eu diminua, mas vejam que agora, com corrente alternada, você não pode fazer uma simples soma algébrica, gente. Não é uma soma algébrica. Você tem que somar em termos de fasores. Se vocês somarem com este fasor e este fasor estando no mesmo eixo, e esse fasor está 90 graus defasado dos dois, e somado de maneira vetorial, isto vai dar 50. Né? A gente pode fazer bem rapidinho. Vai ser quem? 900 de 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado e a raiz disso, aí dá os 50. Tá? Então, só cuidado. Só chamando a atenção, cuidado. Tá?
Então vamos agora, para finalizar aqui, vamos para a nossa letra B e nós terminamos o conteúdo dessa videoaula. Tá? Então, a B, por que nós queremos saber? Agora a gente quer saber B. A pergunta era, qual vai ser a corrente no tempo? Né? Então veja, como nós estamos em série, a nossa corrente no tempo ela é dada por I igual a I máximo cosseno de ômega t. Ou seja, o nosso I, quanto que é o I máximo? 0,1 cosseno de, quanto que era o nosso ômega? 10.000 t. Né? Este é o valor, nosso I, tempo, a corrente do nosso circuito no tempo. Se você quer saber qual é a corrente depois de tantos milissegundos, basta substituir, ver o valor e pronto. A próxima. Qual é o valor VR, VL, VC e V? Né? Então agora nós vamos para o nosso VR. Veja, VR vai ser dado por I vezes R, cosseno. O que nós sabemos em relação à tensão no resistor em relação à corrente? Que eles estão em fase. Então, ômega T. O nosso VR vai ser dado por quanto que era o valor da nossa tensão máxima? 30. Então vai ser igual aqui. 30 cosseno de 10.000 pelo tempo. Agora, quem que vamos para o VL, né? Qual é a tensão no indutor? A tensão no indutor é dada pela I, a reatância indutiva, cosseno de ômega t. Agora lembre, a tensão no indutor em relação à corrente está adiantada π sobre 2. Se quiser colocar 90, vai ficar o π sobre 2 aqui. Então, essa tensão ela vai ser dada, este valor aqui a gente até já calculou, é o 60, né, a tensão máxima no indutor, cosseno de ômega t mais π sobre 2. Opa, esse ômega ali é o 10.000, mas por que eu não substituí? Porque se vocês lembrarem, cosseno de ômega t mais π sobre 2 é menos o seno de ômega t. Então, como eu tenho já o valor ali, eu vou deixar em relação ao seno. Então, a tensão no indutor em tempo real vai ser 60 menos o seno de 10.000 t. Então, este é o valor da tensão no indutor no tempo. A tensão no capacitor no tempo vai ser quem? A tensão no capacitor no tempo vai ser o V máximo, que é o 20. Né? A gente até pode escrever como I, a reatância capacitiva, cosseno de ômega t. Lembrando, revisando que o capacitor, a tensão no capacitor ela está atrasada em relação à corrente. Então, menos π sobre 2. Tá? Esse valor aqui a gente já sabe que é 20 volts. Então, a tensão no capacitor instantânea vai ser 20. Lembrando que o cosseno de ômega t é mais, menos π sobre 2, é seno de ômega, que é 10.000 t. Né? Então, essa é a tensão instantânea no capacitor. E para finalizar, nós precisamos saber qual é a tensão instantânea da fonte. Né? Qual é o valor da tensão da fonte? Então, para nós finalizarmos, então, a tensão instantânea da fonte
vai ser a tensão máxima dela, que é quanto? É aquele valor que eu tinha esquecido lá no problema, é o valor de 50 volts, cosseno de 10.000 T. E quanto que a fonte está defasada em relação à corrente? Olha o valor. Ela estava defasada mais 0,90 aí. Cadê? Aqui, 0,93. Lembra? A constante de fase φ é o quanto que a tensão da fonte está defasada da corrente. Deu positivo, então vai ser mais 0,93 radianos. Ou seja, nós temos um circuito que tem uma característica indutiva. Por quê? Porque a nossa tensão ela está adiantada em relação à corrente do circuito. Tá certo? Bom, até o momento, essa foi a nossa aula mais longa, mas eu acho que era importante a gente fechar todo esse sistema, a gente conseguir colocar na mesma aula circuito em série, circuito em paralelo e fazer um exercíciozinho, pelo menos em série, para dar uma entendida um pouco como que funciona numericamente, tá bom? Então, nessa aula de hoje, o que é importante? Nós aprendemos o conceito de impedância, certo? Então, e é fundamental, todo circuito de corrente, quando você tem um sistema de corrente alternada, você tem que conhecer o termo chamado impedância. Impedância é uma combinação das resistências e das reatâncias do sistema, tanto as reatâncias capacitivas e indutivas. Então, essa combinação vai depender de como o teu circuito está montado, se está em série, se está em paralelo, se tem ramos em série, ramos em paralelos, e essa impedância ela vai definir a corrente do teu circuito. Por quê? Porque a tensão da fonte vai ser igual a corrente vezes a impedância. Então, a impedância ela vai definir a tua corrente do circuito ou a tua tensão do circuito, dependendo de quem você está mantendo constante. Então, esse foi o conceito que a gente teve. Então, como que funciona o nosso circuito em série, em paralelo? A próxima videoaula, a gente vai falar como que é a potência dissipada nos nossos circuitos de corrente alternada, tá? Porque a gente já viu lá no oscilador LC que não tem potência dissipada no indutor, no capacitor, mas será que agora vai ter? Será que não vai ter? Será que só a resistência que vai ser responsável? Então tudo isso a gente vê na próxima videoaula, tá bom? Até mais, gente. Um abraço para vocês.